Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Existem duas coisas muito claras neste texto. A primeira é um preceito escrito sobre cintilantes joias: deleita-te no Senhor. A segunda é uma promessa inestimável para além dos rubis: Ele te concederá os desejos do teu coração. Vamos olhar a primeira. A primeira é um preceito escrito sobre cintilantes joias. Eu adicionei essas últimas palavras porque a lei dos 10 mandamentos foi escrita sob pedra, como está em Êxodo 24, verso 12. Talvez em duro granito, no qual os homens poderiam encontrar pouco deleite. Mas esta lei de um único mandamento, deleita-te no Senhor, não é a lei de pedra para ser escrita sobre tábuas de granito. Ela contém um preceito de cintilante brilho digno de ser escrito em ametistas e pérolas. Deleita-te no Senhor. Irmãos, quando o deleite se converte em um dever, então certamente o dever é um deleite. Quando se torna meu dever ser feliz, quando tenho um mandamento expresso para me deleitar, então de fato eu seria um pecador se recusasse minhas próprias alegrias e se me desviasse da minha própria felicidade. Ó, que Deus nós temos que faz com que nosso dever seja ser feliz. Que Deus misericordioso, que considera a obediência mais digna da sua aceitação, aquela que é prestada por um coração alegre. Deleita-te no Senhor. Agora, em primeiro lugar, o que é este deleite? Tenho meditado na palavra deleite e não posso explicá-la. Vocês sabem que é uma palavra única, uma palavra deleitosa. Não posso utilizar qualquer outra coisa senão a própria palavra para descrevê-la. Se você a contempla, ela resplandece com luz, brilha como uma estrela, mais ainda, como uma brilhante constelação, radiante com doces influências, como as Pleiades. É alegria, porém é mais do que isso. É alegria abundante, é descanso, mas é um descanso que permite a máxima atividade de toda a paixão da alma. Deleite. É alegria sem fermentação. Deleite. É paz, porém é mais do que isso. É paz celebrada com festividade, com flâmulas penduradas em todas as ruas e música tocando na alma. Deleite. Aqui irei compará-lo. É uma palavra extraviada que pertence à linguagem do paraíso. Quando as palavras sagradas do Éden voaram para o céu com a queda, esta, sendo enredada nas malhas de seda das tramas da primeira promessa, foi retida na terra para cantar aos ouvidos dos crentes. Onde encontrarei metáfora para descrevê-la? Uma vez que aquilo que é humano me falha, deixe-me buscar entre as criaturas de Deus que não pecaram. Vá para a beira-mar quando a maré está baixa e em algumas partes da costa você verá uma pequena franja na extremidade das ondas. Parece uma névoa, contudo, examinando mais de perto, você descobrirá que existem milhares de pequenos camarões saltando, em todas as formas e posturas, para fora da onda que está recuando, numa exuberância de alegria e diversão. Ou em uma tarde de verão, olhem para os insetos enquanto dançam incansavelmente, quase sem saber como se divertir mais. Ou vejam como saltam as ovelhas no campo. Escutem o cântico dos pássaros pela manhã e ouçam novamente suas agradáveis notas ao entardecer. Olhem para os peixes quando saltam do riacho e ouçam o zumbido do inseto no ar. Todas essas coisas podem lhe dar frágeis vislumbres da luz do deleite. Voem ao céu, se vocês desejam saber o que significa deleite. Contemplem lá os espíritos enquanto tocam as cordas de ouro com seus dedos. Escutem suas vozes em júbilo de alegria desconhecidos para os ouvidos humanos, enquanto cantam aquele que os amou e os salvou dos seus pecados em seu sangue. Vejam como guardam o eterno sabá no grande templo do Deus vivo e o contemplem em seu trono. E vejam novamente, absorvidos em glória, beatificados em Jesus, repletos do céu, transbordando com grande alegria. Isso é deleite. Eu sei que falhei em descrevê-lo. Vocês devem pegar essa palavra e soletrá-la letra por letra, e então devem orar a Deus para que Ele coloque seus corações em um doce estado de espírito composto pelos seguintes ingredientes: um descanso perfeito de todos os cuidados terrenos, uma perfeita resignação de si mesmo nas mãos de Deus, uma intensa confiança em seu amor por você,
um amor divino a Ele, para que você sinta que seria qualquer coisa ou faria qualquer coisa por Ele. Em seguida, deve ser adicionado a tudo isso uma alegria nele. E quando tiverem reunido todas essas coisas, devem colocar tudo para ferver, e então, por sua graça, você terá deleite no Senhor seu Deus. Matthew Henry diz: o desejo é amor em ação, como um pássaro em pleno voo. Deleite é amor em repouso, como um pássaro em seu ninho. Tal é o significado da palavra e tal o dever prescrito. Deleita-te também no Senhor. É um mandamento, uma ordem dele para nós. Em segundo lugar, de onde vem este deleite? O texto nos diz: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, em sua própria existência. Que haja um Deus é suficiente razão para fazer feliz o homem mais miserável, se ele tiver fé verdadeira. As nações desabam, as dinastias caem, os reinos cambaleiam. Que importa isso, pois há um Deus. O pai se foi para o túmulo, a mãe dorme no pó, a esposa se foi do nosso lado, os filhos são arrebatados, mas há um Deus. Isso, por si só, é suficiente para ser uma fonte de alegria para todo sempre aos verdadeiros cristãos. Deleite-se também em seu domínio. O Senhor reina, regozije-se a terra, diz o Salmo 97, verso 1. O Deus eterno é rei, o grande eu sou é rei. Aconteça o que acontecer, ele se senta em seu trono e governa bem todas as coisas. O Senhor preparou seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. De pé na carruagem da providência, ele segura as rédeas e orienta os velozes corcéis de acordo com sua própria vontade. Deus é exaltado acima das montanhas e dos outeiros. Ele tem influência em todas as coisas, tanto no magnífico como nas minúcias. Exalta e alegra-te, ó filha de Sião, diz Zacarias 2:10, porque o Senhor é Rei eterno, diz o Salmo 10:16. Aleluia, aleluia. Cada atributo de Deus deve se tornar um novo raio neste sol de deleite. Que Ele seja sábio deve nos fazer felizes, conhecendo a nossa loucura. Que Ele seja poderoso deve nos alegrar, uma vez que trememos diante da nossa própria fraqueza. Que Ele seja eterno deve ser sempre um tema para nosso louvor, quando sabemos que somos como a erva e murchamos como a erva verde, como diz o Salmo 37:2. Que Ele seja imutável deve sempre nos oferecer um cântico, uma vez que mudamos a cada hora e não somos os mesmos por muito tempo. Que Ele seja cheio de graça, que esteja transbordando com graça, e que essa divina graça, na aliança, Ele nos deu, que é nossa para nos purificar, nossa para nos guardar, nossa para nos santificar, nossa para nos aperfeiçoar, nossa para nos levar para o céu. Tudo isso tende a nos fazer deleitar-nos nele com grande alegria. Ó crentes, vocês estão tão próximos a um profundo rio, talvez tenham entrado nele até os tornozelos e conheçam algo de suas claras e doces correntes celestiais. Contudo, mais adiante, a profundidade é maior e a corrente ainda mais deleitosa. Venham, arrojem-se nesse rio, mergulhem no mais profundo mar da divindade, percam-se em sua imensidão, deixe que seus atributos encubram toda a sua fraqueza e toda a sua insensatez e tudo mais que possa fazer você gemer e lhe preencher com desânimo. Alegrem-se nele, embora não possam alegrar-se em vocês mesmos. Triunfem no Deus de Israel, embora em si mesmos tenham causas suficientes para o desespero. O cristão também sente que pode deleitar-se em tudo o que Deus fez no passado. Esses salmos que terminam com "a sua benignidade dura para sempre", onde encontramos divisões como estas: Sião, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, verso 19. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, verso 20. Nos mostram que o povo de Deus, em tempos antigos, era conhecido por muito meditar nas ações de Deus, de modo que não colocavam todas elas em um único versículo. Antes, as dividiam para que tivessem um cântico para cada uma delas. Assim, o povo de Deus deve recordar as obras do Senhor, que digam seus atos poderosos, que eles cantem: "A tua destra, ó Senhor,
tem despedaçado o inimigo, como está em Êxodo 15, verso 6. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo 15, verso 3. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Êxodo 15, verso 21. Eles devem continuar recordando os seus feitos até que cheguem às obras da graça em seus corações, e aqui irão cantar mais docemente do que nunca. Não devem deixar de cantar, pois assim como novas misericórdias fluem para eles a cada dia, então que dia após dia profiram seu louvor e noite após noite testemunhem de sua graça. Deleita-te no Senhor. Se todas essas coisas que mencionei não forem suficientes, podemos nos deleitar em tudo o que Deus irá realizar, em todos os esplêndidos triunfos que ainda tem de conquistar, em todas as glórias dos últimos dias, em todos os esplendores do seu trono, quando todos os seus exércitos se encontrarem ao final, em seu triunfo sobre a morte e o inferno e em sua vitória final sobre o pecado, quando ele fará com que toda a terra seja preenchida com o seu louvor. Ó irmãos e irmãs, o tempo nos falharia, a eternidade certamente nos falharia para catalogar todos os diferentes pontos de sagrado deleite que os crentes, quando estão em um estado mental e espiritual, podem encontrar no Senhor seu Deus. Vocês devem se deleitar em Deus Pai, em seu amor eterno por vocês, quando não havia coisa alguma em vocês para amar, na eleição de sua alma, em sua justificação em Cristo, na entrega do seu Filho unigênito para redimi-lo do inferno. Devem deleitar-se em Jesus, devem, como diz o hino, dizer o que o seu braço tem realizado, que despojos de morte ele conquistou, unicamente seu amado nome ser louvado, digno é o Cordeiro que nos salvou. Vocês devem se deleitar em Deus Espírito Santo, em suas operações vivificantes, em suas iluminações, em suas consolações, na força que Ele lhes dá, na sabedoria que Ele lhes concede, na fidelidade com que Ele lhes atende e na certeza que Ele lhes aperfeiçoará ao final, para que sejam encontrados como participantes da herança dos santos na luz, como diz Colossenses 1,12. E aqui podemos ramificar 1000 temas. Deleitem-se em Deus como seu Pai, como seu amigo, como seu ajudador. Deleitem-se em Jesus Cristo como seu irmão, como seu esposo, como seu pastor, como seu tudo em tudo. Deleitem-se em Cristo em todos os seus ofícios, como profeta, sacerdote e rei. Triunfem nele em todas as suas vestes que exalam mirra e aloés e cássia, como está no Salmo 45:8. Deleitem-se em Cristo em sua glória e em sua humilhação, em sua cruz e em sua coroa, em sua manjedoura e em seu triunfo eterno, levando cativo o cativeiro, como está em Efésios 4:8. Deleitem-se no Espírito Santo em todos os seus diversos tratos com as mentes dos homens. Deleitem-se em... Bem, melhor concluirmos. O que mais podemos dizer? Certamente poderíamos falar eternamente. Deleitar-se no Senhor, que maravilhoso, que ilimitado, que regozijante tema, e deleite-se nele para sempre. Agora surge uma outra pergunta. Quando este deleite deve ser praticado? Deleita-te no Senhor. Os preceitos que não têm limites quanto ao tempo são de observância perpétua. Meu texto não diz deleita-te no Senhor ocasionalmente, ou de vez em quando, mas em todos os momentos. Há 2 ocasiões em que é difícil nos deleitarmos em Deus, e portanto vou mencioná-las. É difícil nos deleitar em Deus quando tudo vai bem conosco. Ouço alguém dizer, não consegui entender isso. Esse é o momento quando mais me deleito em Deus. Irmãos e irmãs, receio que esse é o momento quando vocês menos se deleitam em Deus. Mas quando estou rodeado de comodidade, quando a providência sorri para mim, então me deleito em Deus. Alto lá, tem certeza disso? Acaso não é provável que muitas vezes você esteja se deleitando mais em suas misericórdias do que nele? Se deleitando no que ele dá, mas não no doador? Deleitando-se na criatura em vez de no Criador? Eu temo, amados, que nossos dias brilhantes e ensolarados são os momentos de maior tentação. Bem podemos orar, em todo tempo de riqueza, livra-nos. Nos assemelhamos um pouco à esposa insensata que, quando recebe de seu marido joias e anéis, torna-se propensa a amar suas joias mais do que o seu marido. Conhecemos muitos crentes que alcançaram graça e misericórdia divinas e tiveram grandes privilégios,
mas então se deleitaram mais nas misericórdias e privilégios do que em seu Deus. É difícil, quando o lagar está cheio, amar a Deus mais do que a vinha. É difícil, quando há uma boa colheita, pensar mais em Deus do que nos feixes e no celeiro. É difícil, quando você está se tornando mais rico, ainda dizer: este não é o meu tesouro. Os tesouros da terra sujarão nossas vestes, a menos que cuidemos de nossos corações. Nossa alma se apega ao pó, e o pó é de nenhuma ajuda à devoção. Tome cuidado, crente rico, para que você se deleite em Deus e não em seus jardins e em suas casas, em seus terrenos e suas propriedades, pois se você se deleitar com isso, seu ouro e sua prata enferrujarão, e a traça estará em sua capa, e a praga em breve estará em sua herança. Diga: estas coisas não são minha porção. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, como está em Lamentações 3:24. Outro momento em que é difícil deleitar-se em Deus, não tão difícil como o primeiro, é quando tudo vai mal conosco. Então temos a tendência a dizer com o idoso Jacó: todas essas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42:36. Que nobre oportunidade Jó perdeu quando servo após servo veio lhe dizer que tudo havia se perdido, e ele estava sentado no meio das cinzas, raspando-se com um caco, como está em Jó 2:8 e 9. Se pudesse ter se levantado e dito: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, como está em Abacuque 3:18, que triunfo de fé teria alcançado. Se pudesse ter sido esse homem de fé para Deus, Jó teria sido o personagem mais esplêndido que teríamos na Sagrada Escritura. Ele foi longe quando disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Vemos falando aqui um homem a quem Deus havia feito poderoso, mas se pudesse ter se deleitado ainda mais em Deus quando estava coberto de úlceras, isso teria sido quase sobre-humano. Creio que posso dizer que isso teria sido o limite máximo que a graça divina poderia realizar em uma pessoa. No entanto, quantas vezes tenho notado que os crentes se deleitam em Deus com muito mais facilidade em suas aflições do que em sua prosperidade. Viu o hisopo crescer no Líbano e viu o cedro crescer na parede, diz 1 Reis 4:33. Tem visto grandes santos onde havia pouca misericórdia, e tem visto santos maltrapilhos onde havia grandes bênçãos providenciais. Os pássaros de Deus cantam melhor em gaiolas, e o louvor a Deus soa melhor da boca da fornalha da aflição do que até mesmo do topo do monte da comunhão. Me parece que estamos constituídos de tal modo que, a menos que Deus aperte as cordas do nosso coração pela dor e pela aflição, nunca emitiremos uma doce melodia para Ele. É difícil, muito difícil para um homem, quando cada sustento terrenal se foi, dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17 e 18. No entanto, pela graça divina, em todos os momentos devemos nos deleitar em Deus. Mas eu ouço uma voz dizer: e quando o cristão deve estar infeliz? Nunca, irmão, nunca. Nem mesmo às vezes, não, se ele cumpre com o seu dever. Mas um crente não deve estar abatido algumas vezes? Os crentes se abatem, mas não deveriam estar assim. Bem, mas muitos dos santos de Deus estão cheios de dúvidas e medos. Eu sei que eles estão, o que é uma pena. Mas alguns dos filhos do Senhor andam lamentando todos os dias. É por própria culpa deles, pois seu Senhor não lhes pediu nem ordenou que o fizessem. As Escrituras nos ensinam: regozijai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo. Outra vez, regozijai-vos, como está em Filipenses 4:4. E muitos poucos homens sofreram tanto quanto o apóstolo Paulo. Mas não existem momentos em que podemos nos entregar à nossa veia melancólica, já que este é o nosso temperamento, e cultivar a tristeza? Bem, se você o fizer, logo descobrirá que isso cresce rapidamente. Deus muitas vezes trata seus filhos como sei que alguns pais fazem com seus próprios filhos. Se os seus filhos orarem pedindo por aflições, eles as terão até que comecem a orar 10 vezes mais intensamente para serem livres dela. Se o povo de Deus não clama por coisa alguma, em breve eles terão algo para clamar.
Se querem fazer-se miseráveis, em breve terão misérias adicionadas às suas misérias. Mas no que diz respeito à promessa e ao preceito, é a responsabilidade constante e o trabalho diário, cada hora, do verdadeiro crente deleitar-se no Senhor seu Deus. Por que é tão raro deleitar-se em Deus? Porque vemos tantos cristãos deprimidos? Porque vemos tantos cristãos duvidosos? Porque vemos tantas pessoas cuja vida com Deus mais lhes parece um jugo muito pesado? Receio que, por um lado, há pouco evangelho genuíno e, por outro lado, há pouco evangelho de tons profundos no pouco que existe de genuíno. Não me surpreende que seja infeliz um homem que tem um evangelho que não é do seu coração. Você já viu alguma vez um cão de uma raça que não gosta de água? Se alguém o coloca na água, com que rapidez quer sair de lá? Mas há diferentes cães de raça, e alguns podem nadar por horas e se deleitam na água. Assim, existem algumas pessoas que professam ser cristãs, mas são conhecidas por serem hipócritas, uma vez que seu evangelho está contra a sua vontade, uma vez que o cristianismo está contra a sua vontade. Elas foram levadas a isso, mas desejam sair o mais breve possível de cada coisa que pertence àquilo que devia ser o deleite do coração regenerado. Contudo, o verdadeiro cristão, pela graça divina, pela graça soberana, entrega-se ao evangelho com ardor e deleite. Ele o ama e nela se deleita. Um dos melhores testes para discernir entre um hipócrita e um verdadeiro cristão é este dito por Jó a respeito do hipócrita: deleitar-se-á no Todo-Poderoso, como está em Jó 27:10. Não, o hipócrita estará desgostoso, o hipócrita se sentirá infeliz, o hipócrita se tornará tão miserável como um homem pode ser. Ele nunca pôde e não pode e nunca poderá deleitar-se em Deus com uma regra. Ele pode ter alguma alegria nos meios exteriores, pois mesmo Herodes ouviu João de bom grado, como está em Marcos 6:20, mas isso é somente um espasmo. Apenas o verdadeiro crente pode ter um constante e permanente deleite no serviço e amor de Deus. Essa é uma evidência tão segura e infalível que, se alguém dentre vocês se deleita em Deus, concluo sem hesitação que você é uma alma salva. Mas se algum de vocês, ao contrário, nunca tem qualquer deleite em Deus, de qualquer tipo, eu questiono se você já conheceu Deus. Pois se você o conheceu, você deveria experimentar algum grau de deleite nele. Mas de que serve este deleite? Pergunta alguém. Por que os cristãos devem ser um povo tão feliz? Porque é bom em todos os sentidos. É bom para o nosso Deus, lhe dá honra entre os filhos dos homens quando estamos satisfeitos nele. É bom para nós, isso nos fortalece. A alegria do Senhor é a vossa força, diz Neemias 8:10. É bom para os ímpios, pois quando veem os cristãos felizes e sabendo reagir a todas as situações da vida dessa maneira, como Paulo na prisão de Filipos, cantando, depois de estar completamente cheio de dores, machucado pela violência com a qual ele foi submetido, a Bíblia diz que ele cantava e os presos ouviam. É isso que o mundo precisa ouvir. Então é bom para os ímpios, pois quando veem os cristãos felizes em todas as circunstâncias, desejam ser eles mesmos assim. É bom para os nossos irmãos cristãos, isso os conforta e tende a animá-los. Do contrário, se parecemos deprimidos, espalharemos a enfermidade, e outros ficarão infelizes e deprimidos também. E nós os justificaremos. Eles acharão que tem uma justificativa baseada em nós. Por todas essas razões, e por muitas outras que poderiam ser mencionadas, é uma coisa boa e agradável que um crente se deleite em Deus.